Boa noite a todos. Como foi falado, a gente vai continuar o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. No capítulo 150, vamos falar sobre aguilhões. Começando com a passagem bíblica, com a seguinte frase: duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Jesus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira. Reparte com todos os tesouros de seu amor infinito. Estimula-os a se elevarem por 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos como a terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que se estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas se lhes dirijam aos braços paternais, esses divinos emissários organizam os aguilhões, por amor aos seus tutelados. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre: a riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura. O sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo em benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando ensejo bendito. Analisa tua vida, situa teus aguilhões e não te volte contra eles. Se o espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. O Caminho, Verdade e Vida é um livro muito interessante porque as mensagens são muito curtas, mas quando a gente vai aprofundar ali, cada frase, cada etapa tem um ensinamento muito rico. E a gente já começa na primeira passagem, né? Ele começa com um trecho bíblico falando, Deus é para ti, duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão.
E antes da gente tentar entender essa frase, a gente tem que tentar entender duas palavras. O que significa recalcitrar? Recalcitrar significa aquele que está teimando com relação a alguma coisa, aquele que está hesitando, o rebelde, né? Então, duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. O aguilhão é o seguinte, não é um elemento muito comum nos dias de hoje, mas na época do Cristo, vamos dizer assim, o boiadeiro da época, ele, para fazer os bois e seguindo o mesmo caminho, ele tinha uma espécie de um pedaço de pau, sendo que na ponta tinha uma espécie de uma agulha mesmo, para você ficar cutucando esse boi para ele sair, né, daquele estado parado, enquanto todos estavam seguindo a jornada. Sempre tem aqueles que acabam empacando. Então dava essa cutucada com esse pedaço, com essa agulha, e aí eles, a partir desse estímulo, por assim dizer, eles iam para frente. E aí é meio estranho, né? Você fala, parece um pouco perverso ver Jesus falando da importância de aguilhões. Mas Jesus era a representação do amor. Como é que ele fala da importância dessa dor? E mais interessante ainda é a gente ver de onde veio essa passagem. Como eu falei antes, veio de Atos dos Apóstolos. E, na verdade, o versículo anterior fala sobre o seguinte. É uma passagem onde Jesus está encontrando Paulo de Tarso, ou ainda Saulo de Tarso, na porta de Damasco. Então, o versículo anterior é: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. E aí a gente percebe o quanto essa frase é rica. Para isso, a gente tem que tentar entender um pouco, relembrar qual é a trajetória desse apóstolo do Cristo, né, que teve uma trajetória extremamente rica na divulgação do cristianismo. Porque se a gente para pensar na conversão de Paulo de Tarso, né, para o cristianismo, pode haver uma falsa sensação de que foi algo instantâneo. Então, talvez vocês conheçam um pouco da história. Ele estava indo, Saulo de Tarso, ele estava perseguindo cristãos, ele realmente comprou essa empreitada, e ele estava indo para Damasco, exatamente continuar nessa jornada para defender a mensagem judaica. E para ele, o cristianismo estava contradizendo tudo aquilo que a mensagem tradicional falava. E aí, na porta da cidade de Damasco, uma luz que não era a luz solar aparece e chega a cegar Saulo. E quando ele percebe, fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo pergunta: quem sois vós? E ele disse: eu sou Jesus. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. E depois desse momento de epifania de Saulo de Tarso, ele consegue entender que ali existia um ser extremamente iluminado, e praticamente de uma forma aparentemente instantânea, ele simplesmente diz para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E do nada, esse perseguidor do cristianismo se torna um dos maiores emissários do Cristo. Mas essa frase em si, ela já mostra o quanto essa transformação não foi instantânea, né? Jesus já mostra nessa sabedoria, nessa simples frase, que o trabalho para seguir o mestre não acontece do nada. E aí a gente vai voltar na história de Paulo, ainda como Saulo, e entender o que foram esses aguilhões, né, que realmente levaram e conduziram ele para ser esse grande emissário do cristianismo. Bom, é bom lembrar o contexto que ele vivia. Ele estava ali em Jerusalém, tinha em torno de uns 30 anos. Saulo de Tarso era, vamos dizer assim, o homem para casar, né? Ele era extremamente inteligente, foi um grande estudioso, foi
instruído por pessoas que vinham da Alexandria, ele sabia falar o grego, ia assumir um grande cargo num tribunal em Jerusalém, e era uma pessoa de grande respeito, de grande reputação. Bom, naquela época, ele já estava noivo, no caso de Abigail, que ele conheceu numa festa de amigos, e instantaneamente já os dois se conectaram bastante, e foram namorando, já estavam com planos de se noivar e tudo mais. Então tudo estava dando muito certo na vida de Paulo. Ele era um grande estudioso da palavra judaica, ele ia se casar, tinha um grande futuro pela frente, foi instruído por Gamaliel, que foi uma das grandes referências do judaísmo no primeiro século. Então, realmente não tinha como dar errado nada para ele. Bom, tudo começa quando, naquela época, logo após a morte de Jesus, os apóstolos tinham fundado a Casa do Caminho, que era um ambiente onde eles pegavam todos aqueles que eram os excluídos da sociedade, os mais pobres, os mais necessitados, os doentes, e que realmente a sociedade não hesitava em excluir essas pessoas. E os cristãos primitivos daquela época acolhiam. E Saulo, junto com outro parceiro dele, Sadoc, foi ver o que estava acontecendo naquele lugar. E foram entender, foram visitar. Pedro os atendeu. E, bom, não havia nada de incomum ali, né? Eles estavam ajudando as pessoas. Na verdade, não era algo que interessava muito a eles, mas também não era algo que prejudicava. O problema começou quando chegou um dos membros que estavam ali ajudando naquele momento e começou a pregar a palavra. Começou a falar sobre Moisés, começou a falar sobre todo o histórico judeu. E, de repente, ele começou a falar sobre o Messias, que o Messias já tinha vindo e que o Messias acabou sendo morto numa cruz. E Paulo achou aquilo extremamente ultrajante. Como assim o Messias já tinha vindo? Porque na crença judaica existe a crença do Messias, que é o Salvador. E o que significa esse Salvador? Seria alguém que ia libertar o povo judeu. E como assim essas pessoas que pareciam não ser vamos dizer assim, da alta sociedade, da elite religiosa, diziam que o Messias tinha vindo e que ainda por cima tinha sido crucificado? Que Messias seria esse que se permitiu ser crucificado pelo seu próprio povo? Aquilo não fazia sentido nenhum para Saulo e ainda se sentiu como ofensa. A pessoa que estava pregando se chamava Estevão. E foi nesse momento que Saulo começou a realmente declarar, ali começou o conflito de Saulo com os cristãos. Para a gente entender a grandeza desse conflito e por que realmente Paulo foi tão incisivo nessa história, como eu falei antes, o Messias era aquele que ia libertar o povo. O povo judeu é um povo que foi oprimido ao longo da sua história. Desde Moisés, a gente vê a questão da escravização pelo povo egípcio, eles conseguem escapar daquilo ali, depois vem os babilônios, e aí tem toda uma circunstância, eles também conseguem escapar, e naquele momento era o povo romano que dominava o povo judeu. E parecia que nunca chegava a liberdade para esse povo. Mas a profecia dizia que alguém ia salvar, ia vir um enviado de Deus, descendente de Davi, que iria salvar aquele povo. Bom, para o cristianismo, esse foi Jesus. Jesus veio salvar o povo. Mas ele não veio realmente fazer uma espécie de revolução para salvar o povo judeu do povo romano. Jesus foi muito sábio ao dizer que meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. O que quer dizer que ele não estava ali para libertar o povo judeu de algum outro povo, nem nada disso. Ele queria mostrar um outro nível de liberdade, uma liberdade espiritual, uma liberdade que ninguém era capaz de tirar, era um estado de espírito. E aí, esse Messias,
ele não era um Messias violento. Era um Messias que falava de amor, que falava de caridade. E por isso, muitas vezes foi mal interpretado, porque não era uma liberdade física, não era uma estrutura palpável, era algo muito maior que ele propunha ali. E Saulo, quando ouviu falar desse Messias, falar que o enviado de Deus já veio, para ele foi uma ofensa tamanha. Bom, ele seguiu o caminho dele, voltou, até comentou com a sua noiva Abigail sobre tudo que estava acontecendo. E ela, puxa, que complicado, realmente é muito triste ver pessoas, né, que estão distorcendo, né, a palavra sagrada. E Abigail sempre falava, né, nossa, Abigail ela era uma filha adotiva, né, do casal de Zacarias e Ruth, porque ela veio fugida de uma circunstância em que ela foi separada do pai e do irmão. Ela nem sabia onde estava o irmão, mas que tinha um amor profundo por esse irmão. E ela não sabia onde estava, não sabia se estava vivo, se estava morto, mas sabia que se Paulo conhecesse esse irmão, os dois iam se dar muito bem. E ela sempre falava, né, nossa, quando você conhecer Gesiel, ele estaria te ajudando nessa jornada. Bom, e Saulo realmente comprou a briga. E dentre várias circunstâncias que aconteceram, acabou que ele conseguiu levar Estevão a julgamento. E aquilo era um momento muito importante para ele. Era o momento em que ele, que era um jovem que estava querendo se mostrar naquela sociedade, ia mostrar pela primeira vez, né, algo que tivesse a marca dele ali. E por isso, ele quis trazer a sua noiva, né, da outra cidade, né, Abigail, eu quero que você conheça, né, as pessoas que estão comigo, eu quero que você veja esse grande momento, que você contemple esse momento comigo. E ela, poxa, tudo bem. E na verdade, esse momento de glória, na verdade, era para apedrejar Estevão. Né? Olha só a sociedade que a gente vivia na época. Né? Então, ela aceita, né, o convite, ela sabe o quanto isso é importante para ele, mas ela pede para não ver o apedrejamento em si, né, esse momento de extrema violência. E assim, eles seguem para a cidade. Estevão, ele vai, não nega, né, tudo que ele falou naquele momento, e percebe e tem uma extrema serenidade. Ele está prestes a ser apedrejado e ele continua sereno. E ele não luta contra aquilo nem nada, ele simplesmente recebe com tranquilidade aquela punição, por assim dizer. Porque ele estava muito consciente de que aquilo que ele passava era algo passageiro, que existia uma vida eterna muito mais importante naquele momento. O apedrejamento acontece, e aí, logo depois, Abigail vai ver a situação, aquela pessoa que já está praticamente moribunda, perto da morte, e ela reconhece que aquela pessoa que está prestes a morrer, que está toda desfacelada, com a roupa rasgada, ensanguentada, com a barba por fazer. Estevão, na verdade, era Gesiel, né? Gesiel, que também tinha passado por várias situações, foi acolhido pela Casa do Caminho e acabou, quando converteu-se ao cristianismo, mudando para o nome de Estevão. E realmente uma situação extremamente complicada. Ela percebe naquele momento que o seu noivo, o amor da sua vida, tinha ordenado o apedrejamento do seu amado irmão. Olha que situação extrema. Quando a gente fala de aguilhão, quando a gente fala de cutucadas na vida de Paulo, na vida de Abigail, na vida de Estevão, não é brincadeira, realmente é uma situação de extrema intensidade. E às vezes a gente fica se pensando o que eu faria nessa situação. Não é de qualquer um, não é de Estevão, não é de Abigail. E os dois se reconhecem, Estevão ainda não estava morto e consegue trocar algumas palavras finais com ela. Saulo fica chocado com aquilo, né, com a circunstância de ter mandado apedrejar o irmão da sua noiva, do amor da sua vida. Mas Estevão é uma pessoa extremamente piedosa. E ainda diz, né, não, Abigail,
ele dá a bênção para os dois se casarem. O homem que tinha ordenado a sua morte, ele abençoa para que fique com a sua irmã. Esse é o nível de resignação de Estevão. Mas Saulo percebe que aquela situação é extremamente caótica. E logo depois Estevão desencarna, e Saulo percebe que não tem como essa relação ir para frente, que está manchado tudo o que foi construído naquele momento. E ele simplesmente termina o noivado naquele momento. A reação de Abigail é: vamos esquecer tudo o que aconteceu, a gente continua seguindo daqui para frente. Ela estava disposta a esquecer tudo o que tinha acontecido ali. Mas Saulo tinha um coração extremamente duro. E mesmo com o consentimento de Estevão, e mesmo com o consentimento de Abigail, ele ainda assim não quer seguir em frente com tudo aquilo. Esse talvez tenha sido o primeiro aguilhão de Saulo. Quando ele percebe que esse Jesus, que esse Messias, começou a influenciar diretamente na sua vida. E ele, depois desse momento, na verdade, promete intensificar ainda mais essas perseguições. Acaba que Abigail volta para a casa dos pais adotivos, Saulo perde completamente contato com ela e fica extremamente focado na missão de perseguir os cristãos, a qualquer custo. E os meses se passam, e Saulo vai, em um momento, não de fraqueza, mas em que o orgulho dele não pesou tanto, ele vai visitar Abigail, vai para a cidade de Jope, e ele encontra uma Abigail extremamente doente. Ela ficou muito doente, tinha perdido o irmão, tinha perdido o noivo, estava completamente desconsolada. Na verdade, não estava completamente desconsolada, porque nesse meio tempo passou por aquela casa um homem chamado Ananias, um cristão que se dispôs a passar essa palavra para Abigail. E Abigail ficou encantada com tudo aquilo que falava sobre a mensagem do Cristo. Abigail se converte ao cristianismo. Quando Saulo vai encontrar Abigail lá, e ela extremamente adoentada, mas extremamente serena, porque já entendeu a palavra do mestre, Saulo fica transtornado de novo. De novo Jesus? De novo esse cara me perseguindo? O que está acontecendo? Mas ainda assim Abigail acaba desencarnando. E aí ele vai realmente comprar a briga mesmo. Ele vai atrás desse tal de Ananias, que colocou um monte de minhoca na cabeça de Abigail. Descobre que esse Ananias foi para Damasco, 250 quilômetros da cidade de Jerusalém. Ele vai, monta uma comitiva inteira para ir atrás desse Ananias. E aí ele vai, chegando em Damasco, acontece todo aquele fato que eu narrei no começo. Uma grande luz aparece e Jesus aparece para Saulo. E nesse momento, tudo cai por si. Ele vai percebendo nessa jornada a reação que Estevão teve perante tudo que aconteceu, a reação de Abigail perante tudo que aconteceu, e instantaneamente ele vai percebendo esse amor do mestre. Ele percebe o caminho que ele tem que seguir. Mas não foi instantâneo. Houve toda uma jornada para ele chegar até ali. Foram várias cutucadas, foram vários aguilhões ali nele para ele chegar ali. Foi muita passagem de sofrimento, de real sofrimento. E Jesus deixa isso muito claro nessa passagem dele, nessa primeira frase sobre os aguilhões. Duro é para ti, Saulo, se recalcitrar contra o aguilhão. Ou seja, ele lutava contra esse aguilhão. Ele não arredava o pé, independente do que estivesse acontecendo. Quanto mais ele apanhava, mais ele queria bater. Mas Jesus mostrou que não era assim.
que não era isso que ele precisava fazer, não era bater de frente. E aí ele vai entendendo, Saulo neste momento vai entendendo o que realmente ele tem para fazer, qual é realmente a missão dele. E às vezes parece que a gente pensa, bom, talvez se Jesus aparecesse para mim, seria o que faltava para eu realmente seguir o mestre. Será? Será que é isso mesmo? Porque na verdade, a gente tem os nossos próprios aguilhões. Nós a todo momento estamos sendo cutucados com o nosso sofrimento. E às vezes o que a gente pede é para se livrar dele, para a gente se livrar de qualquer forma, de qualquer maneira. E a gente deixa, e às vezes até chega a culpar Deus, né? Por que você me deixa sofrer tanto? Por que você permite que eu faça isso? Por que você permite que eu passe por essa situação? Me falaram que Deus é sempre bom. Como é que um Deus que é sempre bom permite que a gente sofra? E aí, a distorção que existe aí, não é que Deus não seja sempre bom. Deus é sempre bom. A gente é que não compreende os seus desígnios. A gente que não compreende as coisas que Ele traz para a gente. Então, se a gente parar para pensar em qualquer tipo de dor, em qualquer tipo de sofrimento que a gente esteja passando, independente do sofrimento, a gente pode garantir que esse sofrimento é temporário. Necessariamente. Independente se for uma doença, se for um revés financeiro, se for o abandono de alguém, essa dor é sempre temporária. Nem que seja até o final do seu desencarne. Né? Que essa doença, no máximo, vai durar um desencarne, não vai durar mais do que isso. A não ser que você permita. Então, a gente perceber isso, percebe o consolo, né, que Deus nos dá. Mas a pergunta que fica não é se a gente está sofrendo ou não, por quanto tempo vai sofrer ou não. A pergunta certa é: a gente está procurando aprender a lição desse sofrimento? Será que a gente está tentando realmente entender por que isso está acontecendo com a gente? O que eu posso tirar de proveito disso? Porque essa é a parte mais importante. É a parte de ressignificar o nosso sofrimento, de entender esse sofrimento como uma oportunidade, qualquer que ela seja. Porque sempre há uma oportunidade. E isso que ele até mostra em algum momento, deixa eu ver se eu consigo achar. Bom, aqui. O sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo. O que às vezes a gente chama de aguilhão, Cristo chama de oportunidade. Uma oportunidade de crescer. Uma oportunidade de ser melhor. É como a gente até comparar com a pessoa que está, né, fazendo exercícios físicos, né, está indo na academia, o marombeiro, quer crescer, né, quer ficar forte. E aí existe até um termo que eles falam muito, que, né, sem dor não tem ganho. Ou seja, se a pessoa for na academia e pegar o pezinho sempre de 1 quilo, ficar lá, fazer todo dia, aquilo é confortável, aquilo não... Ela pode fazer isso várias vezes, pode passar o dia levantando o pezinho de 1 quilo, mas quando ela for ver o resultado dela, às vezes vai ficar até mais fino o braço dela do que quando ela entrou. Mas, se ela tentar pegar um peso em que ela, a princípio, não é tão fácil para ela carregar, a princípio não é tão trivial, essa sim vai trazer crescimento. Na verdade, se a gente pega ali na definição fisiológica mesmo, o malhar em si é você estar, de certa forma, violando o seu músculo. O músculo ele não cresce no momento que você está malhando. Ele cresce no momento que está dormindo, em que você tem o músculo, vamos dizer assim, de certa forma, lesionado, e o corpo vai tentar se recompor, vai deixar uma estrutura mais forte para aguentar uma próxima situação de estresse.
A situação de estresse, no caso, carregar um peso maior. E é assim que os nossos músculos crescem. Mas isso não funciona só no braço. Isso funciona também para o nosso espírito. É a partir de situações de sofrimento que a gente acha que não vai conseguir, que a gente não vai ser capaz de superar, mas a gente supera e o melhor de tudo, a gente se torna mais forte. É só a gente comparar com uma criança. Para a criança, o maior sofrimento do mundo talvez seja você tirar a bola dela, ou você, sei lá, ter que acordar cedo para ir para a escola, ou ter que tomar banho porque queria brincar, mas quer tomar banho, e às vezes ela vai chorar como se essa fosse a maior dor do mundo. Para ela, aquela é a maior dor do mundo. É a maior dor do mundo. Mas ela tem que passar por essa situação de sofrimento. E hoje a gente olha, quando olha para o sofrimento dessa criança, fala, poxa, que bobeira, você não sabe o que é o difícil da vida. Não sabe mesmo. E às vezes nem mesmo a gente sabe. Mas ela está no estágio dela. Ela está passando pelo sofrimento que ela é capaz de aguentar. E a partir daquilo ali ela fica mais forte. E ela vai passando por situações e por relações, e que a gente vê o adolescente chorando pelo término do primeiro namorado, a primeira namorada, com 2 meses, achando que terminou com o amor da sua vida, e acha que o mundo vai acabar. E você fala, cara, você não sabe de nada da vida, você não sabe o que é sofrimento. Mas para ela, aquele é o maior sofrimento do mundo. Mas ela vai se tornar mais forte. E é isso que acontece com a nossa vida. A gente vai passando por situações e que a gente vai ficando mais forte. Esses aguilhões que parecem um tanto perversos, se a gente parar para pensar até mesmo numa situação, né, da pecuária, se você visse hoje numa fazenda alguém cutucando com um pedaço de ferro, né, com uma coisa pontiaguda, os bois, você fala, nossa, que maldade. Que maldade. Será que não tem um jeito mais suave? Será que não tem uma forma melhor e mais humana de você conduzir esses bois? E até tem, né, na verdade. Mas Jesus usou a melhor referência para aquele momento. E a gente precisa desses aguilhões, que para a gente é o maior sofrimento do mundo. E talvez quando a gente compara a dor que a gente está passando agora com a dor de Paulo de Tarso, de ter que perder a própria noiva, de ter que ressignificar toda a sua vida, às vezes o nosso aguilhão nem é tão grande assim. A gente não está passando por tanto sofrimento assim. Mas a gente está passando pelo sofrimento necessário. E aí aqui ele vai retratando o que seria, né? Quais são as formas que o mestre encontra para usar, né? O que ele usa como esse aguilhão. E alguns são bem óbvios, outros nem tanto. Quando ele chega aqui, por exemplo, nesse programa criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre: a riqueza e a pobreza. A pobreza é fácil de perceber que é um sofrimento. Você não ter recursos para ter aquilo que você deseja, de comer aquilo que você quer, de ir para o lugar que você deseja, de não conseguir oferecer isso para a sua família. A pobreza é claramente uma dor. A riqueza é uma dor? A riqueza é um aguilhão? Sim, a riqueza é um aguilhão. Por diversos motivos, a riqueza pode sim ser um impeditivo. Pode ser algo que distorça a sua imagem, a sua noção das coisas que realmente valem a pena. Ou até mesmo da forma como as pessoas veem você. Um exemplo que a gente pode ver recentemente, alguns meses atrás, teve um casamento real, né? Então, o príncipe da Inglaterra, o príncipe Harry, casou com uma moça, a Meghan, e ela se tornou princesa, né? Então, para muita gente é um sonho, né? Nossa, olha só, você virou princesa, que incrível. E isso é ótimo, isso é fantástico. Mas, na verdade, o ato dela, por exemplo, ter se tornado princesa, ela teve que abrir mão de várias coisas
Por exemplo, ela era uma pessoa que estava com uma carreira, ela é atriz, né? E estava com a carreira seguindo e tudo mais. Ela teve que abrir mão disso, por exemplo, para seguir isso. Ou então a gente pode pegar até um exemplo mais simples. Para essa pessoa ir, sei lá, sair na rua, para jantar com o próprio esposo dela, ou então para ficar simplesmente tranquila, a pessoa não tem paz. Né? A todo momento alguém vai ter que tirar uma foto, alguém quer falar alguma coisa, se ela sai com o cabelo mais despenteado, já vai aparecer em um monte de revista. Então, até que ponto isso representa liberdade? Até que ponto isso representa felicidade? Então, cada um passa por desafios que a gente sequer tem ideia. Ainda pegando exemplos, né, sobre ali na realeza da Inglaterra, a gente pega um exemplo até anterior, né, a princesa Diana, que também sofreu com várias coisas relacionadas a isso. E tem uma situação muito interessante em que a princesa Diana encontra Madre Teresa de Calcutá. E ela fica extremamente inspirada pela vida que Madre Teresa leva. Quando ela fez um voto de pobreza e se propôs a ajudar os mais necessitados. Abriu mão de tudo, de todo o luxo que ela tinha e se propôs a trabalhar com a caridade. E a princesa, ela falou assim, cara, eu quero isso, eu acho que isso é o verdadeiro propósito da vida, eu acho que é isso que é a melhor forma de servir a sociedade, eu quero isso para mim. E é muito interessante ver qual foi a resposta da Madre Teresa para aquela situação. Ela falou, não é isso, essa talvez não seja a melhor forma de você servir a sociedade. Essa talvez seja a melhor forma de eu servir a sociedade. Mas você tem muito mais capacidade de ajudar muito mais pessoas estando na realeza. Então, aquela situação de poder, para ela, era uma capacidade de atingir mais pessoas. Era uma oportunidade de servir mais pessoas. Então, a gente consegue até mesmo ressignificar tudo isso. As oportunidades que cada um tem. Seja numa situação mais de pobreza, seja numa situação de riqueza. E ele vai continuando, né? Fala a fealdade e a formosura. Então, uma pessoa com uma ausência de beleza também. A gente percebe que o aguilhão é óbvio, né? Poxa, a vida é mais difícil para quem é feio, por assim dizer, porque é uma pessoa que vai tender a ser mais excluída e que as pessoas não vão interagir com mais facilidade, e essa pessoa vai ter que se sobressair e mostrar o seu valor perante os seus valores espirituais, por assim dizer. Então, é um desafio, é uma prova. Mas também a formosura, existe também a prova da beleza, porque pode haver uma distorção do real valor dessa pessoa. A pessoa só acaba sendo valorizada ou vista pela sua aparência física. E simplesmente é desvalorizada pelos seus valores, as pessoas não escutam o que ela tem a dizer, as pessoas menosprezam porque às vezes é só um rosto bonito ou alguma coisa assim. Ou até mesmo por ter diversas facilidades e por não ter que lutar tanto para conseguir certas coisas. E de novo, né, a beleza ela é temporária. Ela é temporária na própria encarnação, mesmo que chegue ali o momento da velhice. E aí é nessa hora que você tem que entender quais são os verdadeiros valores. Porque não é questão de ser bom ou ruim, mas é questão de entender o que é efêmero e o que persiste perante a eternidade. A beleza ou a riqueza, ela pode ajudar na sua vida, ela pode transformar a sua vida num momento melhor. Mas são coisas instáveis, elas não pertencem a você. São ferramentas temporárias que foram dadas para que você possa usar. E você pode sim usar de uma maneira positiva, mas aquilo não é seu. E se você se permite definir por essas coisas temporárias, você vai ter sérios problemas. Por não ser sua, quando você perder, você vai perder a definição de quem você é. Sendo que sua definição não é a quantidade de renda que você tem, ou a beleza que você tem, ou quem você conhece ou deixa de conhecer. Porque isso pode ser retirado de nós a todo momento. O que não pode ser retirado de nós é o nosso conhecimento, os nossos valores morais e o amor que a gente deu para as outras pessoas. Então, quando a gente passa
por essas situações de sofrimento, que a gente enxergue essa oportunidade, que a gente olhe para dentro de nós mesmos e que a gente perceba essa oportunidade como um momento para conhecer melhor a nós mesmos, para desenvolvermos esses valores morais, porque são esses valores morais que vão persistir perante a eternidade. A gente está encarnado na Terra com a família que a gente precisava, como o próprio texto falava, que o Wendy falou no começo, com os recursos que a gente precisava, e aí depende da gente ter o livre-arbítrio. Livre-arbítrio não só para principalmente escolher as nossas atitudes, para escolher quais sentimentos que eu quero ter perante aquela situação. Quando eu tenho esse nível de consciência, aí sim, eu realmente reconheço o meu livre-arbítrio e eu começo a ser um protagonista da minha história. E aí o aguilhão passa, de fato, a ser percebido por nós mesmos como uma bênção. Isso aí, obrigado.